Meus cascateiros, meus bons de bola, salve, salve. Daniel Ban de novo na área aí para falar da rodada do Brasileirão. Também nos Jogos Olímpicos tivemos o jogo da seleção feminina, também vamos falar rapidamente sobre. Enfim, muitas emoções do brasileiro, né? Fogão perdeu em casa, vexame, o Mengão confirmou aí o favoritismo contra o Atlético Goianiense e assumiu a ponta. O Vascão caiu caiu na armadilha do Grêmio, né, de tentar jogar por baixo no campo encharcado. Então o Vasco jogando em Chapecó com o mando do Grêmio acabou perdendo por 1-0, e o Flusão jogando com consistência, jogando com seriedade, jogando com solidez, né, muito isso graças à chegada do Thiago Silva, ganhou do Bragantino e estabelece uma recuperação, ficando apenas um ponto de sair da zona do rebaixamento. E nas Olimpíadas, a seleção feminina, né, estava jogando bem, estava ganhando, mas no final deu mole, recuou demais, cometeu falhas absurdas e acabou tomando uma virada absurda e praticamente elimina a seleção, né? Porque o Brasil agora vai ser obrigado a pontuar contra a Espanha, que nada mais é do que a atual campeã da Copa do Mundo Feminina. Então é uma missão quase impossível. Mas então vamos lá. Então vamos começar com o Botafogo, né? Jogou no sábado, recebeu o Cruzeiro e o Arthur Jorge poupou jogadores pensando na Copa do Brasil, confronto que o Botafogo tem contra o Bahia. E com isso, o Botafogo entrou totalmente desfigurado. Uma formação muito estranha, 2 centroavantes, o meio-campo sem muita sustentação e dando farto espaço para os contragolpes do Cruzeiro. E o Cruzeiro é um time rápido e com transições ágeis. Então, nesse contexto, o Botafogo foi mal armado. O Botafogo foi muito mal armado. O Arthur Jorge deveria ter defendido um pouco mais os corredores e ter usado ali os arremates de média e longa distância, assim como o Botafogo fez contra o Atlético Mineiro. Ele não precisa entrar com a bola na área do adversário para finalizar. Então, assim, foi uma jornada muito feliz do Botafogo. Claro que 3-0 é um placar elástico em relação a se comparar os dois elencos, mas o Cruzeiro esteve numa noite muito feliz e o Botafogo numa noite muito infeliz. Destaques negativos: Lucas Alter, péssimo no primeiro gol, ele poderia ter tirado por 2 vezes a bola, e não só tirou, como ainda fez gol contra. Não sei na súmula se deram para o jogador do Cruzeiro, mas ele foi claramente gol contra. E para quem acha que não dava para tirar aquela bola, procura um jogo de 2013, Copa das Confederações, Brasil contra Espanha no Maracanã. É uma bola que o Davi Luiz salva em cima da linha. Se o Davi Luiz consegue salvar uma bola daquela na Copa das Confederações, o Lucas Alter conseguiria tirar essa bola contra o Cruzeiro. É que a diferença de nível é grande, né? Não dá para comparar o Davi Luiz com o Lucas Alter, mas é isso. Ele então muito mal, Marçal também horroroso, enfim, o Romero também não acrescentou nada e ainda bateu, ele entregou o segundo gol, né? Naquele escanteio ridículo que ele cobrou. Enfim, então o Botafogo realmente não houve bem em campo contra o Cruzeiro e atribui-se muito ao Arthur Jorge, né? Que tem feito um bom trabalho, mas eu aqui, você se percebe que eu não elogio muito, porque eu tenho um pé atrás com ele, porque ele é um treinador que às vezes inventa, que às vezes quer ser autoral demais. Enfim, então o Botafogo perde liderança e agora vai focar na Copa do Brasil, mas tem que se recuperar no Brasileiro, porque ainda dá para lutar aí no bloco de cima. O Mengão, né? O Mengão recebeu o Atlético Goianiense e com muita tranquilidade ganhou por 2-0, a Arrascaeta sobrando em campo, sendo o jogador mais decisivo, e até estranho ele ser o mais decisivo, e os adversários sempre deixarem o Arrascaeta tão livre, tão solto, mas ele não tem culpa, não tem nada a ver com isso, ele tem a bola dele, que ele sabe fazer, e com isso ele foi mais uma vez decisivo. Deu passe para o gol do Pedro, fez o dele, e o Flamengo com 2-0 assume a liderança, ainda tendo um jogo a fazer contra o Inter, ou seja, com um jogo a menos. Então o Flamengo muito bem aí. Ele não joga bem, mas tem os resultados e com isso se garante na ponta. Também tivemos o Vasco, né, que vinha aí numa recuperação, mas agora vem, né, de mais um resultado negativo. Perdeu para o Grêmio lá em Chapecó por 1-0. Campo muito encharcado, então era jogo realmente para bola aérea, para balãozinho, para cruzamento da intermediária. Infelizmente é o que o campo entregava ali naquele momento, mas o Vasco tentou jogar por baixo, não conseguiu. E ainda o Rafael Paiva foi muito mal, porque
ele deixou, né, o Lucas Piton um lateral muito ofensivo. Então, o que o Renato Gaúcho fez? Colocou o Soteldo e o Pavão jogando por aquele lado e o Paiva não reforçou a marcação ali. Então, o Piton teve muita dificuldade porque não teve ajuda de alguém ali fechando o setor junto com ele. E ele é um cara que sai pro jogo, então é uma leitura errada também do Rafael Paiva, mas não tem terra arrasada não. O Vasco vai se estabelecendo no meio de tabela e com um pouquinho mais de melhora ele pode até brigar por alguma coisa a mais. Também tivemos o Flusão, né, que ganhou do Bragantino fora de casa por 1-0. Não foi um jogo brilhante, mas o Fluminense tem feito o suficiente para vencer. Tem sido seguro, tem sido sólido. O Mano achou a melhor formação para o tricolor e com isso o Fluminense vem numa sequência ótima de resultados, se não me engano, 3 vitórias seguidas, e agora está a um ponto de sair da zona do rebaixamento, né? Então, já se começa a desenhar um cenário em que não podemos enxergar o Fluminense sendo rebaixado. É até o contrário, né? Nós vamos enxergar o Fluminense talvez até brigando aí por uma Sul-Americana. Libertadores acho difícil, tá? Mas, assim, que bem fez ao Fluminense a chegada do Thiago Silva, né? Mudou realmente o patamar do time, mudou a forma como o Fluminense se posiciona, até a forma como o Fluminense encara os adversários, mudou muito depois do retorno do Thiago Silva. Que senhor zagueiro ele é, né? Claro que às vezes ele tem aquelas bobagens lá de meter a mão na bola do nada, mas tirando isso, é um senhor zagueiro e talvez tenha sido a melhor contratação do Fluminense não, talvez não, né? Com certeza foi a melhor contratação do Fluminense na temporada. E para fechar, né, pessoal, tivemos o Brasil no futebol feminino, na Olimpíada, né, no futebol feminino, perdeu para o Japão de virada por 2-1, e lamentável, porque o Brasil jogava bem, fez 1-0, tinha um jogo sob controle, mas aí recuou demais. Não sei se foi decisão do técnico Arthur Elias, ou se foi o nervosismo das meninas, mas o Brasil recuou demais, sofreu uma pressão absurda, e aí, na pressão do Japão, no lance infeliz não, né, no lance infantil da jogadora brasileira, porque ela é driblada, cai com a mão no chão, né, a mão de apoio, e aí a mão de apoio, que deveria estar apoiando o corpo, ela dá um migué ali, joga o braço na direção da bola para trabalhar a japonesa, com o VAR não tem como não marcar pênalti. E aí, na minha opinião, a goleira brasileira foi muito infeliz no pênalti, porque, pessoal, eu sou goleiro, eu sei o que eu tô falando, tá? No futebol feminino, as mulheres não conseguem bater com a mesma força que os homens. Então, a goleira, se ela espera a batida, ela consegue ir pro canto depois, porque a força é diferente do masculino. No masculino, realmente, às vezes, o goleiro esperar é difícil, porque a bola vem muito forte. Então, mesmo ele identificando o canto, ele não tem tempo de reação para chegar na bola. Agora, no feminino, não, porque as mulheres, né, na questão física, elas chutam mais fraco. Tanto que o pênalti da japonesa rolou a bola, não foi uma batida, ela rolou a bola. Se o goleiro brasileiro espera, era só dar o passo para o lado, se eu não me engano, esquerdo, que defenderia. Mas, né, como toda goleira, enfim, né, com esses treinadores de goleiro aí que nós temos hoje, sai pulando para um lado e dane-se o resto, né? Então tomou um gol de pênalti que poderia ter defendido, e depois, já nos acréscimos, a zagueira Rafaela erra um passe bizarro na intermediária, aí a goleira tá adiantada, ninguém sabe o porquê, aí a japonesa, com muita felicidade, coloca uma bola por cobertura, por elevação, um golaço, mas não tem como aliviar nem para Rafaela nem para goleiro, porque o goleiro tem que ficar adiantado, não, vai ficar adiantado para quê? É zagueiro? O goleiro quer ser líbero? Se quiser ser livre, muda de posição. Agora o goleiro tem que ficar nas traves ali, fechando os ângulos, né, para a bola não entrar. Então não tem essa de goleiro ficar adiantado. Então foi falha da goleira sim. Para mim ela foi mal nos 2 gols e tinha ido bem lá contra a Nigéria, e contra o Japão foi uma das responsáveis diretas pela derrota. E agora vamos ver como é que fica aí em relação ao confronto contra a Espanha. E outra coisa que vale lembrar aqui é que os cascateiros, eles dão força pro futebol feminino, tá? Nós cobrimos aqui, nós acompanhamos a Copa do Mundo feminina, tá? Com muito entusiasmo, com a mesma paixão que nós acompanhamos a masculina. Infelizmente o resultado não veio, mas as críticas que nós estamos fazendo aqui são críticas de atuação, são críticas por erros técnicos, por gestos técnicos errados cometidos pelas jogadoras, tá? Aqui não tem perseguição, mimimi, tá falando mal porque é mulher. Não tem nada disso. Tá, beleza, turma? Então é isso aí. Então, hoje, às 10 horas, tem a live lá no canal, tá? No YouTube. Acompanhe que vai ser muito bacana, tá? youtube.com.br/cascateiros/ao vivo, tá? Então aguardo vocês lá. Grande abraço.